Eu sempre gostei de escrever. Mas com a faculdade de Direito, a gente acaba treinando uma escrita específica para o direito, uma escrita jurídica, e esse outro lado foi meio que sendo apagado, digamos assim. E lá por 2015, 2016, eu passei por um processo de descoberta muito forte, assim. Eu estava com algumas crises com o direito, e eu estava repensando algumas coisas na minha vida, e a escrita veio como um desabafo. Foi, o primeiro momento foi isso aí, foi um desabafo, foi uma coisa meio de cura, eu escrevia só para mim, eu não mostrava para ninguém, lá por 2015, 2016 e comecinho de 2017. E eu comecei a escrever mais, parece que abriu a comporta da escrita, e daí eu comecei a mostrar para algumas pessoas, e foi quando eu falei, olha, eu acho que já, claro, é um processo, né, eu já estava levando uns 2 anos que eu estava escrevendo ali, eu falei, acho que é o momento de começar a dividir isso, e daí que apareceu o Instagram. E desde então não parei mais, né? Uma coisa vai puxando a outra, você vai tendo uma ideia aqui, uma ideia ali, daí você escreve um livro, você já está pensando no próximo, daí você lê alguma coisa que já te estimula, mas a escrita entrou na minha vida e não saiu mais, assim, entrou de vez, digamos assim. Olá, tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui. Para descrever a escritora Carolina Cavalcante Pedrosa, é necessário adjetivar o texto. Cinéfila e leitora voraz, a escritora, dona do canal no Instagram Cartas de Carolina, também administra blog, Facebook, faz vídeos com dicas de filmes e livros e recentemente abriu seu grupo de leitores no Telegram, onde abastece todos com informação cultural e artística e provocações reflexivas. Seus textos e poemas são com pintura e formam retratos e imagens que vão de espaços reflexivos a crônicas do dia a dia, profundos. Na manga, sempre tem um filme como referência. Com 2 livros lançados pela editora Chiado, Carta aos Cinéfilos, Crônicas de Cinema e Aos Sonhadores, este último de poemas, Carol já está com material para sua 3ª obra. Eu falei um pouco aqui sobre você. Vou reiterar, além de tudo isso, você tem um canal no Instagram, né? O Cartas de Carolina. De Carolina, isso. E eu queria começar falando com você, na orelha do teu livro, você fala muito sobre a vida, né? O que cabe na vida, Carol? Uhum. Cabe tudo que você quiser falar, puder falar. Eu acho que o papel do escritor é não se limitar. É falar do que ele está vendo, do que ele está sentindo, do que ele acha que deve ser dito, do que ele sente que deve ser dito. Eu sempre falo que o escritor é aquela pessoa que pega o mundo lá fora, transmuta dentro de si e transforma em palavras. E essas palavras viram livros, viram textos, e é tudo, né? É todo mundo, é todo o universo que tem fora e dentro da gente. Então eu acho que cabe de tudo um pouco, assim. Pelo que eu vejo, assim, que eu te acompanho, fica muito nítido que você é realmente uma leitora voraz, né? Você gosta de ler. O teu canal mesmo, você cada vez mais expõe mais essa história de trazer dicas de livro. Como que é essa tua relação com a leitura? Desde muito pequena, você realmente gosta muito de ler? Conta pra gente. Eu gosto, sempre gostei. No meu colégio sempre tinha o livro do mês, a poesia do mês. A gente tinha uma ênfase muito grande na parte da literatura. E era sempre a parte que eu mais gostava, assim. Eu sou muito de humanas, né? Então, sempre gostei da parte de ler, de escrever, de português, de história. Eu vivia na biblioteca, tinha uma biblioteca das crianças, que tinha umas almofadas, assim. A gente pegava o livro e ficava ali horas. Pelo menos pareciam que eram horas, né? Eu gostava muito, assim. Tanto que tinha uma outra biblioteca maior, que era para os grandes, né? Que era para o pessoal mais velho. E o meu sonho era crescer para poder ir na outra biblioteca, porque tinha mais livros. Mas é um processo, assim, né? Veio a fase Harry Potter, que daí a gente lê todos os Harry Potter, que era ali na adolescência. Teve uma época que eu li mais, outras eu fui lendo menos. E quando eu entrei, eu sou formada em Direito, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, a gente fica muito... você tem que ler muita coisa técnica e jurídica. E eu lia, eu adorava. Eu ia na biblioteca da faculdade todos os dias. Mas você também sente a necessidade de ler coisas um pouco fora do direito, para dar aquela balanceada, assim. Só que eu lia menos, claro, que daí você lê quando dá, o tempo que tem, né? Agora, dos anos para cá, quando eu me reencontrei com a escrita, digamos assim, foi um processo meio que natural de eu voltar a ler.
porque quem escreve ou quem não escreve, quem gosta da escrita precisa ler muito, assim. Então, eu saí daqueles gêneros que eram meus gêneros que eu, digamos assim, preferidos, que você vai direto, e comecei a buscar outros temas. Contos, outros tipos de poema, outros tipos de romances maiores. E nesse processo você vai conhecendo outras pessoas que também têm os mesmos interesses, daí um vai indicando livro, outro vai indicando livro. Parece que você vai entrando daí naquele universo, você vai realmente mergulhando no universo da leitura e se apaixonando cada vez mais, né? Hoje em dia, a maior parte do meu tempo livre eu tô lendo, eu leio muito mesmo, vira um hábito, então você começa a ler livros maiores, você vai intercalando com poesia, com conto, livros de colegas, de amigos. Então, minha relação com a leitura é muito próxima, assim, eu gosto muito, e uma coisa que eu gosto muito de fazer também, como eu gosto muito de cinema, e também falo de cinema, é de ler os livros que viraram os filmes, então esse é um processo também que eu gosto. Então, eu tô sempre lendo, eu tô sempre com um monte de livro na minha pilha, mas tentando aproveitar cada leitura, né? Cada leitura tem o seu tempo, às vezes a gente começa um livro e depois fez outro Você livro. começou pelas redes sociais, né? Foi. O Instagram, o Cartas de Carolina, saiu concomitante ao meu primeiro livro, assim. Porque eu comecei a escrever o meu livro e na mesma época eu estava fazendo o livro, eu fiz um Instagram. Então foi tudo meio junto, sabe? Foi começar a descobrir esse feedback, porque o Instagram é o feedback imediato, né? Sim. Porque o livro ficou pronto em 2017, né? O primeiro livro. Ele foi publicado, demorou para publicar, foi quase um ano para ele publicar. Mas ele já estava pronto, então eu já estava naquele processo de escrita quando eu fiz o Instagram. Então a internet foi muito importante nessa jornada, assim, como escritora, para também ter esses feedbacks e trocar, né? É um universo que se abre para gente. Quando você está escrevendo sozinha no teu quarto, no teu caderno, é uma coisa. Quando você joga isso para o mundo e começa a trocar com outras pessoas, é outra coisa. E seus livros são dois livros totalmente diferentes, né? Uhum. Porque conta um pouco do Cartas para gente, porque você fala sobre filmes, né? São praticamente resenhas sobre filmes, mas é contado de um jeito diferente, né? Como se fosse uma carta mesmo. Conta pra gente. Isso. Então, eu sempre fui apaixonada por cinema, assim, uma das minhas maiores paixões é o cinema. Eu vou muito ao cinema. Antes da pandemia, eu ia ao cinema toda semana, pelo menos uma vez. Eu gosto muito de filme e eu sempre falo muito de cinema. Como você comentou ali, eu sempre tenho um filme como referência, eu sempre faço uma análise, eu comparo com uma série, com um filme, alguma coisa assim. E naquele mesmo ano, 2017, muitas pessoas estavam me falando assim, nossa, você sempre tem uma visão diferente do filme, você fala alguma coisa que eu não tinha visto. E aquilo foi ficando na minha cabeça, assim. E um dia, como quem não quer nada, eu sentei e escrevi sobre um filme que, inclusive, é o primeiro que tem no livro, que é o Garota no Trem. Que eu não li o livro, mas eu vi o filme. Porque eu tinha uma perspectiva que eu queria comentar ali, que era uma coisa de a gente não saber muito o lado, o que o outro está pensando, o que realmente aconteceu. E eu achei que era um tema interessante e que tinha tudo a ver com o filme. Fiz aquela crônica. Eu fiz as 5 primeiras, assim, muito rápido. E daí eu conversei com alguns amigos que falaram, olha, tá aí um tema legal, uma coisa interessante que você tem em mãos, que é uma visão diferente dos filmes. Porque eu não queria fazer uma resenha dessas que você joga no Google e você acha que fala toda a ficha técnica do filme, se é bom, se é ruim. Eu não queria que fosse uma coisa técnica. E ao mesmo tempo eu queria que quem não viu o filme pudesse tirar alguma coisa da minha crônica. E acabou que eu me empolguei com o incentivo de algumas pessoas, eu fui escolhendo os filmes, fui revendo filmes, fui procurando formas de falar desses filmes de uma maneira diferente. Fiz, assim, até um esquema, né? Quantos filmes americanos, quantos filmes brasileiros, quantos filmes europeus, franceses, o que eu queria falar de cada filme, os meus filmes preferidos, os filmes que eu não conhecia, que foram me indicando. Resumindo, ficaram 90 filmes que eu escolhi. Acabei fazendo uma crônica para cada um, que traz um elemento do filme que você pode usar na tua vida, então você não precisa ter visto o filme, porque eu faço um resuminho. E ele acabou ficando ali. E nesse meio, ficou pronto, né? Ficou pronto em 3 meses esse livro. Eu comecei ele em outubro, final de dezembro ele estava pronto. E eu deixei ele ali e comecei a trabalhar com poesia, com outras coisas. E quando eu fui para publicar o livro, eu já tinha um outro livro de poesia pronto nesse ano de 2018. Falei, eu acho que o livro de cinema é mais legal sair como um primeiro livro, porque é uma coisa diferente, une a minha paixão pelo cinema, eu conto de uma forma poética, traz todos esses meus lados, então eu escolhi publicar esse livro antes.
Aí eu revisei, teve todo o processo né, de publicação, que demorou bastante, mas enfim, no tempo dele. E daí, no final de 2018, ele saiu, teve o lançamento em 2019, e já veio com essa coisa do cinema, que também me abriu muitas portas para o cinema, assim, para o mundo do cinema, que foi muito, muito legal também. Então, quer dizer, independente das suas crônicas, da tua paixão por cinema, enfim, a poesia já transitava em você já escrevia Já. Poemas, poesias, enfim. E o Aos Sonhadores seria esse livro de gaveta que já estava ali ou não? Então, quando eu fiz o filme Quando eu fiz o Cartas aos Cinéfilos, no filme da Amélie Poulain, que é um filme extremamente poético e tal, eu fiz uma poesia. A crônica da Amélie Poulain começa com uma poesia. E muitos textos, muitas crônicas têm um ar poético. Então, eu sempre trago esse olhar para os meus textos. E durante todo esse ano, eu estava escrevendo para um blog, eu estava com um blog também, e sempre trazia um texto maior, uma coisa mais poética, mas ao mesmo tempo trabalhando com esses outros poemas mais curtos, que é como eu gosto de trabalhar, uma coisa mais direta. Quando eu terminei o Cartas aos Cinéfilos, eu fui revisitar esse livro de gaveta que você falou. Nossa, eu não gostei de nada. A coisa que eu tirei foi o nome, porque tinha um dos poemas que era Os Sonhadores, né? Mas eu falei, não tem nada a ver esse livro mais comigo, porque eu tinha mudado tanto nesse período, porque eu comecei a ler muito, eu assinei um clube de leitura, e eu conheci muita gente, eu estava conhecendo literatura do mundo inteiro, e eu não tinha mais nada a ver comigo aquele livro. Então eu peguei ele, guardei de novo e comecei outra coisa do zero, assim. O Aos Sonhadores veio de um outro processo, que começou também ali, um pouquinho em 2016, 2017, tinha alguns poemas dali que eu reescrevi, que eu reaproveitei, digamos assim, e muita coisa que eu fui escrevendo ao longo desse período, principalmente no final do ano passado e o começo desse ano, né, que foi onde eu terminei, montei, organizei o livro. Então, Os Nossos Sonhadores acabou virando uma coisa totalmente inédita e esse outro livro está aí guardado para um dia, quem sabe. Tudo nessa hora, né? Esse é o livro, ó, Sim, Aos Sonhadores. É esse, né, Carol? sim. Tudo massa. Eu já tinha comentado com a Carol que ela me mandou o livro. Eu falei, eu quero ler até, né? Com mais calma, porque eu leio muito de você nas redes sociais, então agora eu quero um livro em mãos, né? Nem tudo que está aqui está lá, né, nas redes sociais, né, Não, Carol? E eu tirei. O que tinha nas redes sociais que eu acabei colocando no livro, eu tirei. você tirou das redes Então, sociais. só tá no livro agora. A maioria do livro já era inédito, né? Toda a segunda parte, principalmente, já eram coisas que eu não tinha postado. Mas eu fiz toda uma revisão, foi um trabalho, assim, né? Pra você procurar em todos os cadernos, em todas as redes, o que você tinha escrito, o que você gostou, o que você queria reaproveitar, reescrever, arrumar. Então foi um trabalho, mas eu tirei de todas as redes. Claro, alguma coisa deve ter sobrado na internet, né? Mas era pouca coisa, a maioria é inédito mesmo, porque eu acho que tem muito material que é para livro mesmo. Então eu separei o que tá ali, tá nesse espaço de livro. Eu vou até pular a pergunta que eu ia te fazer, porque eu fiz alguma. Ou eu vou fazer uma marcação de algumas coisas. Eu marquei o livro inteiro, poxa. É todo cheio de marcação o livro. Você falou uma coisa interessante, né? Pô, no meu processo de compilar esse livro, de fazer a organização dele, eu resolvi coisas que estavam na internet não cabiam ali, caberiam no impresso, né? Sim. E aí, como você vê essa relação da internet com a leitura? Quando que você vê que cabe? O que é para a internet? Você acha que na internet é mais fugaz ou é outro tipo de leitor? Ou por que isso aqui cabe e funciona melhor numa impressão, num livro físico, né? Você consegue Ótima pergunta. um olhar sobre isso assim? Eu penso muito sobre isso, justamente para saber o que publicar e como publicar, né? Eu vejo, pelo menos é como eu vejo, que existem dois tipos de escritores na internet. Os que usam a internet como meio e os que usam a internet como fim. Os que usam a internet como fim acabam transformando aquilo num produto. Então colocam tudo, criam aquilo todo, é como se todo o trabalho dele fosse para aquilo ali, para a internet. Não tem nada errado, é uma opção do escritor. Eu não trabalho assim. Eu acho que a internet é um meio da gente levar a nossa arte, nosso trabalho para as pessoas. Então, ali é como se fosse uma amostra do que a gente faz.
é um pouco da nossa visão de mundo, fala um pouco de quem a gente é. Inclusive, eu tenho tentado trazer um pouco mais os meus outros lados de cinema, de literatura, não só o lado poeta. Mas não é todo o nosso trabalho não está ali. Por exemplo, tem coisas que às vezes eu reposto meses depois. As pessoas vêm, comentam, acham tudo lindo, e já está no Instagram. Então, é tanta informação, é tanta coisa que as pessoas esquecem. Então, acaba sendo fugaz, assim. Ele tem aquele momento que a pessoa lê, que a pessoa se impacta, e depois ela esquece que ela leu aqui. A não ser que ela goste muito e salve, guarde e releia. Mas, em geral, é uma coisa mais rápida. O livro não. O livro já vira um arquivo, já vira uma coisa mais perene. Então, um poema, alguma coisa que você quer, entre aspas, eternizar, eu acho que o espaço dele é o livro e não a internet. Fora que a gente está falando de Instagram, de Facebook, que são redes sociais. Então, ainda mais fácil de sumir daqui a pouco ou de perder público, ainda que, né, mesmo que um blog, um site não tenha também tanta garantia. Então, eu vejo, assim, quando eu quero escrever alguma coisa que eu quero postar muito, mesmo que eu acho que está merecendo o livro, eu coloco. Aí, depois de um tempo, eu tiro, eu guardo, separo por algum projeto. Mas eu acho que para mim, são caminhos diferentes, assim. Até esses dias eu recebi um comentário falando isso, que estava comentando que os meus poemas no Instagram eram sempre meio similares e tal. E daí eu comentei isso, falei, olha, o que está no Instagram é uma fração do que eu faço. É uma amostra, digamos assim, né? É um espaço para algumas coisas. Eu não vou colocar textos gigantescos, fazer reflexões profundas. É uma amostra, é um trecho. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho vai procurar meu blog ou meus livros, principalmente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o escritor que usa a internet como meio é muito maior do que o que está ali. É como se fosse uma porta de entrada para o trabalho daquela pessoa. A internet é menos literária, menos literatura do que o impresso? Eu acho que é. Eu acho que é, sim, porque você não tem espaço de reflexão, assim, é muito rápido. E a reflexão exige uma coisa mais demora, um tempo de maturação da pessoa que está lendo. Então, a internet tem que ser uma coisa muito rápida, que você lê, que você já sente impacto, principalmente essas redes que são muito visuais. Então, a foto ganha mais destaque do que, às vezes, o próprio texto. Então, você tem um espaço de discussão menor. Tanto que os meus grupos de literatura, os meus grupos de discussão, eles saem da internet. Eles vão para as conversas de Zoom hoje em dia, ou de, né, as conversas online, ou elas vão para o WhatsApp. Elas saem desse espaço coletivo e ficam mais pessoais, porque é para onde a gente pode realmente trocar e refletir, discutir profundamente as coisas. Porque eu acho que tem muitos pontos positivos nas redes sociais, assim. A maioria dos meus leitores está lá. Eu conheci muita gente por causa disso, mas é um lugar que não é para você esgotar nele mesmo, mas então, é para ser um meio para outras coisas. Aí você me fala assim, ó, que é muito fugaz na internet. Eu tenho uma olhar que eu acho que se aproxima de onde você fala, mas assim, o teu leitor da internet é um leitor que consome o livro, compra o teu livro? Alguns são, digamos assim, os mais fiéis. Tanto que o Aos Sonhadores, quando ele estava para sair, eu fiz uma campanhazinha de divulgar capa, divulgar nome, nananã. E nesse processo, grande parte das pessoas que comprou o livro já veio nesse processo inicial. São as pessoas que consomem, são os meus amigos, claro, né, os escritores, os colegas e tal, mas as pessoas que leem sempre, digamos assim, que comentam, curtem todas as coisas que eu faço, essas já vieram de pronto, digamos. Mas o grande público da internet não é um público que consome livro, ele quer consumir o que está na internet. Porque ele lê de muitas pessoas. Então, você tem que ter alguma coisa que toque muito aquela pessoa, que daí também não depende de você e nem dela, para que a pessoa tenha interesse em vir comprar teu livro. Então, essa conversão é muito delicada, digamos assim. Então, eu vendi muito do meu livro assim que ele saiu, porque logo que eu anunciei, muita gente já veio atrás. E agora vai mais aos pouquinhos. Você faz uma propaganda, alguém que gosta muito do teu trabalho, que quer ler. Mas é complicado, assim, não é uma coisa garantida, digamos. Não, é só porque as pessoas, tem X pessoas que me leem, que me seguem, essas X pessoas vão comprar meu livro. Em geral, são públicos diferentes. E Aos Sonhadores? Eu adorei o livro mesmo. Ai, que bom. Eu gostei muito ele, não sei, me deu a sensação que ele está bem dividido por algumas fases ou alguns temas específicos, né? Uhum. Fala um pouco sobre ele pra gente. Tá.
Então, foi um livro que me deu mais trabalho do que o Cartas aos Cinéfilos, né? Como eu falei, o Cartas aos Cinéfilos, em 3 meses ele estava pronto, eu já tinha feito a ordem, não mudei mais nada. E esse livro, por ser um livro de poesia, é um livro que você fica muito exposto. É um livro muito você, assim. Porque mesmo que você não esteja falando de você, você está falando da tua visão de mundo diretamente, assim, de uma forma, ali, cento e poucas páginas, não tem como se esconder. Então, eu mexi muito nele. Primeiro, eu juntei todos os poemas que eu tinha, fiz tipo uma coletânea. E daí eu assisti uma fala do Marcelino Freire falando que, assim, gente, livro não é depósito. Você não tem que pegar tudo que você escreveu na vida e juntar e publicar. Isso não é um portfólio, não é um Lattes, entendeu? Você tem que ter um link, tem que ter alguma coisa. Não basta você juntar tudo que você... Não é uma coletânea, né? Ainda não tenho, né, coletâneas, quem sabe um dia. Então, eu comecei a realmente organizável, o que cabia, o que estava faltando eu escrever, o que cabia colocar nessa ideia. Porque a ideia do Aos Sonhadores é que fosse uma coisa realmente que a pessoa saísse do mundo dela e entrasse no mundo lírico, poético, de sonhos, que ela pudesse revisitar os sonhos dela, um espaço bom dentro dela. Então, eu queria poemas assim, que fossem positivos, que trouxessem vários aspectos, várias reflexões. Então, foi um processo, eu fiz toda uma versão, daí eu contei com alguns amigos que me ajudaram, que leram, me deram alguns palpites, principalmente nessa organização, porque assim, um livro de poema, de contos e tal, normalmente, ou a maioria das pessoas, lê aleatoriamente, ou abre as páginas, mas ele tem que ter uma sequência, tem que ter uma lógica por trás. E o meu livro acabou tendo, mas depois de algum trabalho, assim. E quando eu terminei, eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Eu terminei em julho. Eu publico, não publico, espero passar essa pandemia. E foi uma amiga minha que falou, olha, eu acho que agora é a hora de você publicar um livro desse. É um livro que traga coisas positivas, coisas, momento, né, de leveza para as pessoas que vão ler. E com o mesmo nome, a capa, que ficou tudo muito lírico, eu falei, não, eu acho que agora é a hora. Então, ele veio para sair nesse momento mesmo, assim. Ele tem a parte que é a Terra do Fogo e dos Sonhos, E né? sonhos. Fogo e Isso. Sonhos, e o Entre Muros, né? Isso. Ele tem uma divisão, né? Então, uma coisa que me chama a atenção, você fala muito dessa relação com o mar, né? Foi. E a relação também com o fogo, né? Você tem muito, e a noite é uma coisa que traz muito. Foram coisas que me marcaram muito nos seus textos aqui, essas analogias que você faz, ou essa imersão nesses lugares, né? Esses lugares fazem parte da tua vida? Tu é de Curitiba, não é? Isso. Eu tenho mania de... Eu adoro metáfora, né? E eu adoro essa questão da imensidão e da profundidade. E eu sou muito visual no que eu escrevo. Então, eu sempre busco trazer uma coisa bem sensorial, assim. E praticamente todos os anos eu passo o ano novo no Rio de Janeiro. Não nesse passado, né? Por motivos óbvios de pandemia. Mas no ano de 2019 para 2020, quando eu estava mexendo no livro, eu estava lá. Então, essa questão do mar e tal, mexeu muito comigo. Eu escrevi muitos textos lá, ou por causa desse momento de férias, é uma coisa... Tem muita coisa de mar que vem dessa ideia do Rio de Janeiro, de eu ver o mar, mas também dessa alusão ao profundo, a você não saber o que tem por baixo, dessa questão do infinito, digamos assim. Porque o mar você não sabe até onde vai. Então, eu começo muito o livro falando da água, dessa questão do azul e tal. E é a mesma ideia da noite. A noite também é uma coisa vasta, é uma coisa desconhecida, e ao mesmo tempo é um reflexo de quem você é. E eu gosto de fogo, né? Sou ariana, trabalho com fogo, com vermelho, então eu sempre jogo fogo nas minhas coisas. Eu acho que o fogo queima, o fogo transmuta. Tanto que, apesar da primeira parte ter esse nome, eu falo muito de fogo na segunda parte. Tem um poema chamado Em Chamas e tal. Então, eu gosto de trabalhar com esses elementos, assim. Eu acho que tem tudo a ver com a gente, como pessoa. A gente é um pouco de tudo isso. Tem coisas belas aqui, né? Engarrafados sentimentos que flutuam no mar. Boiam na direção do vento, boiam sem direção. De onda em onda, chocam-se com a ilusão da calmaria. Chacoalham, reviram, afundam, espalham-se na água. Tornam-se também oceano. É muito reflexivo teus textos, né? Vamos pegar mais um aqui. E eu gosto muito dessa sua síntese, né? Nos meus olhos habita tudo e nada.
Olho-me e vejo o sol, reflexo do que mora no peito, o chinol. Ai, que coisa linda. Ai, obrigada, que lindo você lendo. E, é interessante, aqui mais uma de mar, né? No profundo do mar, a vida. No profundo de mim, amar. Só que esse seu texto aqui, esse aqui já está aqui no meu livro de poemas de cabeceira, né? Esse texto Eu aqui. gosto muito desse também. E essa coisa, né? Às vezes, aqui em 4 versos, né? 11 sílabas aqui, você trouxe algo com muita profundidade, né? Aqui tem reflexão, aqui tem um olhar sobre o amar, sobre o viver. Para você, sai naturalmente ou é um processo... Porque tem gente que fala assim, escreveu 2 linhas. Eu acho o contrário, eu acho que, no meu caso, eu aqui não estou falando de mim, mas flui naturalmente, mas assim, eu tenho esse poder de síntese, para mim, às vezes é pensado, né? Como que é para você o teu processo de escrita, Carol? Em geral, é muito rápido, na verdade. Eu tenho as ideias, eu tenho as palavras, e esse, por exemplo, saiu muito rápido, assim, parece que me sopraram o poema, assim. Normalmente, poema curto, eu escrevo rápido. Às vezes eu troco uma palavra ou outra e tal, mas o que eu tenho mais dificuldade com os poemas mais longos, justamente, assim. Mesmo assim, eles não são tão longos, né? O maior que tem no livro, acho que ele não tem mais do que uma página. Então, para mim, eu gosto de escrever coisas... Eu gosto de dizer pouco e de dizer bastante, sabe? Isso é. Então, por exemplo, eu acho que o Em Chamas é um poema que eu gosto muito. É um poema mais longo, mas eu tinha mais coisas para dizer sobre aquele tema. Eu queria que a pessoa mergulhasse um pouco mais. Porque eu tenho uma outra vertente que eu gosto dos meus poemas, que eles são pequenas crônicas, digamos assim. São pequenas situações. Então, essas têm que ser um pouquinho mais longas para a pessoa conseguir entrar e daí sair. E tá mais no final do livro também, né? Você tem essa coisa mais... Sim, eu dividi ele em 2, né? Então, é como se fosse a primeira parte poemas curtos, assim, nesse sentido um pouco mais curtos, e a segunda parte são poemas um pouco mais longos. Aí, o que aconteceu com os poemas mais longos? Alguns eram 2 poemas curtos, que eu acabei juntando porque falava a mesma coisa, e tem um que era enorme, ele tinha quase 2 páginas. E eu fui reler, eu falei, gente, mas eu tô falando, e tudo que eu posso dizer, eu consigo dizer exatamente isso que você falou, em 4 versos. E eu excluí o poema inteiro e deixei 4 versos. E daí eu falei, não, tá aqui tudo que ele tem. Só que daí, pela minha própria organização do livro, ele teria que ter ido para a primeira parte do livro. Eu falei, não, mas ele vai ficar aqui, porque era aqui que ele estava e é aqui que ele merece ficar. Então, no meio de vários poemas mais longos, tem um bem curtinho, porque ele era o maior de todos. Você sabe a página onde está o... Esse curtinho? Não, Em Chamas? Em Chamas tá bem no começo, peraí. Eu gosto muito desse. Eu escrevi esses maiores quando eu comecei a fazer uns cursos e umas coisas assim. Eu consegui desenvolver um pouco. Enquanto a gente procura essa história de cursos, né? Eu percebo que você tem muita atividade, né? Grupo de leitura. Como que é esse seu envolvimento? Porque, assim, o que eu percebo que você se envolve no processo literário cada vez mais, né, Carol? O que eu venho te acompanhando, eu vejo você numa crescente cada vez maior de interação com o mundo literário, o seu interesse nessa busca literária e se envolvendo com mais pessoas, indo além só do escrever ou das redes sociais, de se colocar e usar ela como uma ferramenta, ou do vender um livro. Você está muito ligada nessa coisa de conhecer mais, o entender literatura, o se aprofundar no movimento literário, no melhor sentido e sempre vai ser no melhor, o movimento literário é sempre positivo. Conta um pouco, como que você está, teu dia a dia? Porque eu vejo, estou num grupo de leitura de tal livro, eu estou fazendo... eu estou num grupo de pessoas que estão falando sobre um determinado tema. Conta pra gente. Então, esse é o processo que foi vindo meio naturalmente. Assim, eu comecei a escrever, eu não conhecia ninguém que escrevia. Eu não estava em nenhum grupo e primeiro eu assinei um clube de leitura desses famosos, né? E conheci muita gente, já tinha encontros mensais para discutir o livro do mês, até eu saí do clube, mas eu continuo amiga das meninas que estavam no grupo.
E ali eu já comecei a ver que essa troca é muito rica, muito rica. Porque o escritor é sozinho, né? Você escreve sozinho, você com as suas ideias, com o teu universo. Mas para você compor um escritor, não é solitário. Você precisa e você é muito importante, essas trocas são muito importantes, porque a gente vai crescendo como pessoa e como a gente vai melhorando e mudando como pessoa, a gente faz a mesma coisa na escrita. Então, eu comecei a participar de alguns clubes, alguns grupos. Eu fui na Bienal, conheci um pessoal pessoalmente. Depois eu fui no encontro que teve em São Paulo de escritores também. E com a pandemia, a gente voltou a ficar a gente com a gente mesma, né? E eu terminei o meu livro em julho. E daí o que aconteceu? Sinceramente, literalmente eu fiquei sem palavras. Parece que todas as palavras que eu tinha, eu coloquei no livro. Tudo que eu sabia, tudo que eu era, estava ali. Então, assim, eu fiquei seca. Eu falei, o que eu vou fazer, gente? Eu preciso... É como se eu tivesse colocado tudo de mim ali. E eu senti que era um momento... Foi muito louco, assim. Foi uns 2 meses que eu passei basicamente repostando coisas. Eu não conseguia escrever quase nada. Eu estava lendo muito, eu voltei a ler muito. Foi quando os grupos de leitura começaram a aparecer e essas trocas começaram a aparecer. Então, eu estou participando de um grupo de leitura distópica, que a gente está no 6º livro, então cada mês é um livro, uma distopia, são 2 professores que dão, então eles mandam material para a gente discutir, fazer paralelo, assim, discussões no YouTube. Eu amo distopia, inclusive acho que os próximos trabalhos vão vir ligados um pouco mais a esse tema. Eu acho que é muito reflexivo, eu gosto muito desse assunto. Nesse meio tempo também eu comecei a participar de um grupo de estudos do Shakespeare, que são as aulas que a gente faz as obras e da época de Shakespeare, que também é muito enriquecedor. E essas leituras coletivas de booktuber mesmo. Eu apoio o canal do Ler Antes de Morrer, da Isabela Lobrano, há muito tempo, e ela começou a fazer essas leituras por causa da pandemia. Tudo isso foi surgindo por causa da pandemia, porque as pessoas não podiam fazer cursos presenciais, e eu fui embarcando, onde foi sentido que a minha energia cabia, que teria uma troca, eu fui embarcando. Então, eu comecei a fazer essas leituras coletivas, comecei a participar desses grupos, apareceu o Laboratório Poético do Igor também, que me incentiva e me instigar a escrever. Então, onde eu sinto que eu posso ir, eu estou participando, eu estou fazendo essas trocas, eu estou conversando, troca com a literatura e com as pessoas que leem, porque é muito importante isso, senão a gente não ficar só com a nossa visão da leitura. E eu participo também de um outro clube de leitura que já era presencial aqui em Curitiba e virou online. Então, assim, só esse fim de semana eu participei de 4 eventos literários no sábado, porque combinou que todo mundo queria fazer as discussões no mesmo dia, assim. Mas eu acho muito interessante, porque são muitos olhares, né? A literatura é feita de olhares, deveria ser pelo menos. Então, eu estou sempre buscando crescer como pessoa e como escritora, porque eu acho que isso reflete muito na nossa escrita. E acontece muito do escritor, que se acomoda no que ele faz, ele começa a se autoplagiar. Então, você vê escritores na internet, por exemplo, que falam a mesma coisa há 2, 3, 4 anos. Usam o mesmo tom, falam dos mesmos temas, e às vezes tem milhões de seguidores. Sem citar nomes, mas assim, cada um deve estar pensando na pessoa que segue e fala, realmente, a pessoa sempre escreve a mesma coisa, porque fica confortável. Se eu for falar, por exemplo, de autoconhecimento, de fazer analogias com o mar e tal, eu posso escrever agora uns 5 anos. Para mim já ficam temas que eu consigo fazer, porque eu já treinei muito isso. Mas eu não quero, eu quero palavras novas, eu quero temas novos. É interessante, porque quem acaba tendo o ofício da palavra tem a inspiração, tem a reflexão, tudo, mas tem a técnica também, né? Se você para ali para escrever, brincar com palavras, eu mesmo já me peguei num pulo de ter um texto, aí eu ler coisas muito parecidas com o outro, mas aí você fala, é um jogo de palavras, né? Pode ser eu não ter feito com a intenção do jogo de palavras, ou o outro não ter feito com a intenção de... Mas é isso, você acaba ficando... Você tem que se reciclar mesmo, né? Buscar essa busca pela escrita mesmo, para sair. A internet tem muito isso também, né? Eu estava comentando com outro colega nosso, tem muita gente que escreve, mas muito poucos escritores também, né? A partir do momento que eu me assumi como escritora, eu não faço uma leitura simples de um livro, por exemplo. Eu tenho todos esses grupos, mas eu não faço uma leitura. Eu tento conversar com a obra. O que a obra pode me ensinar? Por exemplo, eu terminei de ler agora o livro de janeiro do meu clube de distopia, era o Matadouro 5. Matadouro 5 é um livro que foi escrito de uma forma super inovadora, contou uma história de uma maneira muito complexa, mas ao mesmo tempo simples. Então, eu leio com o olhar de escritora. Por que aquele livro impactou tanto? Por que ele me impactou tanto? O que essa obra pode me acrescentar? Não diretamente, você não sabe, não é uma coisa que você vai ler questionando,
mas você interage com a obra. E isso eu acho que é um trabalho do escritor, é você interagir com a arte que você está consumindo, não só livro, como fotografia, como cinema. Você deixar de ser passivo e você começar a trocar com aquilo. E daí você vai evoluindo como escritor. É trabalhoso. É por isso que muita gente acaba se autoplagiando, é mais fácil, é mais rápido e, entre aspas, garante que as pessoas vão continuar te seguindo, né? Porque elas já conhecem o que você faz. Teu livro saiu os dois pela Chiado, não foi? Foi. Eu fiz o primeiro pela Chiado, eu gosto muito da qualidade do trabalho deles, assim, e eu não tive problemas, para mim foi mais fácil que eles fazem toda a parte de diagramação, de registro, de capa, inclusive a segunda capa eu amei, o Dó Sonhadores, eu amei essa capa, Linda eu gosto mesmo. muito, eles me pediram só umas instruções do que eu queria, as cores, a ideia, umas referências que eu passei para eles, e eu achei que ficou sensacional, assim. Então, eu acabei fazendo os dois pela Chiado. E o segundo livro tem o prefácio, que eu pedi para um grande amigo escritor, que é o Tadeu Rodrigues. E ele fez para mim o prefácio também, porque eu não queria eu ter que falar do meu próprio livro, né? Dizer o que era o meu livro. Eu falei, então eu vou pedir para ele, que eu gosto muito, ele tem um podcast de rabiscos e tal. Uhum. Falei, olha, vai lá, por favor, faça para mim, se você puder, quiser, que eu vou ficar muito grata. E ele fala do meu livro daí, porque eu acho que poesia não tem como... Sabe quando você começa a falar poesias de amor, poesias de saudades, poesias para um dia ruim? Eu acho que poesia não tem que explicar. A pessoa vai sentir. Tanto que não tem, né? Sobre o que é o livro, toda essa explicação que eu estou dando aqui, não tem no livro. Porque é para cada um trazer a sua própria interpretação dos poemas. Né? Eu ainda não achei. Eu vou. Ó, a gente vai Tá chegar. na página 94. Ah, você leu ou eu leio? Você que sabe, você que manda. Posso ler se você quiser. Então leia. Em chamas. Meu corpo arde, é feito de pele e osso, sangue e sonhos, é feito de fogo. Labaredas que se formam e tomam pouco a pouco cada parte de mim. Explodem em palavras, poesias, contos, em gritos surdos no papel. Sou tela da minha própria história. Sou profusão de sentimentos, pensamentos, emoções. Para sobreviver, escrevo. Me agito, deixo eclodir o que emana no peito, em chamas. Uma coisa que eu gostei bastante, você está se expondo mais. Isso eu acho que as redes sociais é um grande serviço que você faz. E aí as redes sociais cabem bem para isso, né? Você vem dando muita dica, né? De leitura, de filme. Você vem trazendo muito serviço para as pessoas. Eu acho isso legal nas suas redes sociais. Você está saindo do modelo de post, e toda essa discussão que a gente acabou de fazer um recorte dela, né? E você está trazendo serviço, né? No melhor sentido, trazer a informação. Ela é rápida, ela é instantânea, embora ela está ali fixa, ela é instantânea porque ela corre, mas é um grande caminho também ali nas redes sociais. O que eu quero chegar num ponto, queria que você me respondesse isso, e também um outro olhar, assim, que talvez a gente até feche com essa reflexão, assim, diante dos que eu te perguntei, pô, legal, você está fazendo serviços e dando dicas, né, de filmes, de livros, de leitura, enfim. Qual o caminho das redes sociais para a informação literária, para a informação de arte, até onde ela está positiva, e você acha que não tem volta mais isso? Ou você acredita que ali vai ser, como você mesmo colocou, um meio apenas, e uma hora vai todo mundo se voltar para o corpo físico de novo, ou não tem mais jeito? Nossa, calma, foram muitas perguntas. Geral. Comecei postando poemas com o mesmo fundo, eu não aparecia, quase não tinha meu rosto. Eu fui mudando, eu fui passando por muita fase até eu começar a aparecer, porque eu queria que só aparecesse meu trabalho, meu escrito e tal. Com o tempo eu fui percebendo que não basta a gente não é o que a gente escreve, ainda mais nos dias de hoje que a gente pode ser acessado de qualquer lugar. A gente é além disso. Então, eu acho que a internet tem que mostrar quem é a pessoa por trás daquele trabalho, quem é a pessoa que faz aquilo. Por isso que eu comecei a falar mais de mim, não de mim como pessoa, mas assim, dos meus gostos literários, do cinema, me trazer mais para as redes sociais, porque eu acho que a rede social perdeu um pouco o sentido do social. Não é você mostrar o teu trabalho e esperar que os outros venham e te elogiem, sabe? Que é o que acabou virando para muita coisa. É uma troca. Então, é você trocar, falar uma coisa que você gosta, a outra pessoa vira, olha, eu também vi uma coisa assim, eu também gosto, o que você acha?
Eu acho que não tem mais volta, mas eu acho que está precisando mudar um pouco essa forma que a gente usa as redes sociais. Eu, por exemplo, todos esses cursos que eu estou fazendo, ou em outras coisas que eu tenho feito, eu encontrei através das redes sociais, através da internet, mas eu busquei me aprofundar, eu fui atrás daquela pessoa, do trabalho daquela pessoa, trazer um pouco mais para o mundo real também. Então, eu acho que a gente tem que saber equilibrar. A gente não dá para depender só das redes sociais, a gente tem que ir atrás do que as pessoas fazem. Não tem mais volta, porque tá todo mundo no online, tá todo mundo ali, muitas lojas funcionam assim. Se eu tiver um livro na livraria, quem que vai comprar? As pessoas vêm ler meu livro através da internet, elas me conhecem através da internet. E é uma outra coisa também, a gente mesmo está numa livraria, você vai pegar um livro, você não sabe quem é, você vai dar um Google ali na hora. Ah, quem que é essa pessoa? Já escreveu outros livros e tal. Então já faz parte do nosso dia a dia isso. A gente não é mais a nossa geração e as gerações para trás, né, as mais novas, não é aquela coisa de você olhar um livro na livraria, nossa, vou levar para casa, vou ler, eu vou ver no jornal quem indicou, tá tudo integrado. Só que a gente tem que saber quem seguir e como fazer, e interagir de fato, e não só ficar como passivo para a informação. Então, eu acho que é muito útil se a gente souber usar como uma ferramenta mesmo, e não depender disso para tudo. Ai, Carol, adorei o papo. Eu acho que diante de tudo que a gente falou, tem um texto teu que vale para a gente fechar. Queria deixar para todo mundo o canal da Carol, @Cartas de Carolina. A Carol, eu sei que também tem um blog, não sei se você quer falar ou ele está paradinho. Conta para a gente. Tá Você parado porque eu também tô tem uma... passando por umas transições. Conta tudo que você Diga. está... conta do seu canal, Tá. fala dele. Eu sei que você também está colaborando para revistas online de literatura. Passa para todo mundo onde você quer que a gente possa te ver, te achar, te conhecer mais. Tá. Primeiro, quero agradecer pelo espaço e pelo papo, né? Sempre uma delícia, como assim, né? Sempre a gente sai maior do que a gente começou. Eu tenho o Instagram, que é o Cartas de Carolina, que também tem no Facebook, que eu descobri que é um público diferente. O pessoal do Facebook não tá no Instagram, normalmente é um pouco mais velho, que gosta de ler coisas maiores. Então, muito do meu blog eu posto lá. Eu tenho os meus 2 livros, para quem quiser, que é o Cartas aos Cinéfilos, que é este, e aos Sonhadores, que é esse. E eu tenho meu blog, que é o meu nome. Se jogar Cartas de Carolina no Google, acha. Tem bastante resenha de filme, algumas crônicas, algumas entrevistas que eu fiz com algumas pessoas no ano passado. Mas ele tá um pouco parado porque ele tá passando por uma reformulação. Mas as coisas estão lá, dá para acessar. Tem alguns poemas também, que é carolinacavalcantepedrosa.com.br. Mas procurando Cartas de Carolina, ele aparece. Eu estou escrevendo uma coluna mensal para o Recanto do Poeta, que é um site de poesia, que tem uma base de dados muito impressionante sobre os poetas. Todo mês eu estou fazendo uma coluna, inclusive desse mês deve sair essa semana. E eu escrevi para algumas outras revistas, O Segredo e tal, mas esses eu acabei parando, porque uma coisa que eu percebi, quando a gente começa a escrever, você se empolga, né, na internet, você quer escrever para todos os lugares, você quer mandar texto para todos os lugares, isso acaba diluindo você fica com uma energia muito dividida e seu trabalho não fica, ou você manda o mesmo texto para todos os lugares, ou você acaba escrevendo meio para constar. Então, hoje em dia, eu estou um pouco mais seletiva onde eu estou e estou pensando um pouco mais antes de fazer as coisas para deixar com qualidade melhor. Então, quem quiser falar comigo, eu estou sempre no Cartas de Carolina. No meu blog tem todos os meus dados. E os meus livros tem para vender no site da Chiado. E na Amazon tem os e-books e às vezes tem um livro físico também. Tem, acho que também na Livraria Cultura e no Martins Fontes Paulista. Tá? Qualquer coisa, Cartas de Carolina, Os Sonhadores, Carolina Pedrosa, me acha por aí. Sempre tem uma coisa nova escrita. Viu, gente? Procurem o que vocês acham. Eu vou fechar esse bate-papo Isso. com a gente com um texto teu que eu acho que, de alguma maneira, traz um pouco o que a gente falou e é um bom recorte. Chama Renascer. Distante, na estante do passado, sinfonia de momentos que ficaram. Entre nós restam saudades, pedaços quebrados de quem fomos. Restauro minha alma e sigo. Sou sintonia do destino, navego em novos mares, habito novos corações. Mergulho em novos rios e crio outros lares. Amarro novos laços e vivo o presente, que quem escolhe sou eu. Lágrimas que lavaram o caminho agora formam o arco-íris que me guia. Lavei o passado, sigo em paz. Carol, toda a paz do mundo para você, para nós, toda a Obrigada. sorte. Para E nós.
E é isso, adorei o papo. Beijo, Carol. Obrigada, beijo. Tchau.